A paz do Senhor, irmãos. Muita alegria estar aqui de novo com vocês para mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus. Então, que seja uma noite de bênção, que seja uma noite de graça e unção nas nossas vidas, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar para dar início a esse culto de oração de hoje. Que Deus venha tomando a direção das nossas vidas e me usando conforme a vontade dEle. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, por mais este dia, Senhor, que o Senhor nos concede de entrar na Tua casa, Senhor, diante da Tua presença, Pai, mesmo que de forma virtual, Senhor, para te glorificar, te exaltar, Senhor, e celebrar, ó Pai, que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és o nosso Deus soberano, Pai, e que nós dependemos de Ti, precisamos de Ti a todo instante, Senhor. Nesta hora, Pai, toma, Senhor, a direção deste culto de oração nas Tuas mãos. Usa-me como instrumento vivo da Tua palavra, Senhor, nas Tuas mãos, para que se cumpra em mim a Tua vontade, Senhor. Sê com cada irmão que está ouvindo, Pai, que vai chegar esta mensagem, Pai, assim como tem falado ao meu coração, Pai, que possa falar com os meus irmãos, ó Deus. Muito obrigada por tudo, ó Pai, em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês sobre a vida de Sansão. Então, nós vamos ler lá em Juízes 16, que diz assim: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser raspado, e se há de mim toda a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi, mais esta vez, porque agora me descobriu de todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-los, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que se tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Vamos ler até aqui. Interessante a história de Sansão, que Sansão vem de uma família em que a mãe dele era estéril, ela não podia ter filhos, e o anjo do Senhor apareceu a ela e disse para ela, lá no capítulo 13 de Juízes, nós vamos ver que o anjo fala para ela que ela vai dar à luz a um filho, pai de Sansão, Manoá. Então, o anjo fala para ela que ela vai dar à luz a um filho, e que esse filho seria consagrado desde o ventre, ele seria nazireu, não se passaria navalha em sua cabeça, e que durante todo o tempo ela não deveria se guardar, não beber vinho, bebida forte, nem comer coisas imundas. E ela obedeceu, e ela ensinou o filho dela, Sansão, também, essa obediência.
Porém, num certo tempo, Sansão, ele tem ali, tá por causa de Israel, tá ali, os filisteus eram inimigos, né, de Israel, e os filisteus tentavam acabar com Israel. E Sansão sempre estava ali, Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos, e a gente vê que Sansão, ele vai buscar uma esposa para ele da linhagem dos filisteus. Isso não agradou o coração de seus pais. E seus pais o reprovaram de imediato, né? Mas ali Sansão foi, né, se casou, teve ali uma traição com o sogro dele, ele fez um enigma na festa de casamento dele, sobre algumas, né, porque Sansão tinha matado um leão, né, e dentro desse leão depois criou-se abelhas, e Sansão tomou desse mel, esse favo, e a gente vê que Sansão começou a trilhar um caminho em que não estava muito do agrado de seus pais, né? E a gente não sabia quais eram os planos e propósitos de Deus ali. E diante de tudo isso, passa-se o tempo, Sansão se engraça com uma prostituta, né? Quando ele vai a casa, né? Ele vê ali uma prostituta e se engraça com ela, Dalila. E a linhagem de Dalila não se sabe se ela era dos filisteus ou de Israel. Não tem essa descrição da linhagem de Dalila. Mas Sansão, então, se engraça com essa mulher. E começa, né, a ter ali. E ela quer o quê? Ela faz um trato, né, ali com os filisteus, né? E os filisteus falam para ela, olha, se você descobrir de onde vem a força, porque que, né, ele destrói, a gente não consegue capturá-lo, a gente não consegue amarrá-lo, tudo ele destruía, nós vamos te pagar por isso, né? Então, os olhos de Dalila cresceu sobre isso, né? Como se ela ia, né, ser paga, né? Para que ela levasse Sansão até eles. Então, Dalila, ela começa de uma forma a sedução, né? Que era o que ela sabia fazer. Começa a seduzir Sansão de uma forma muito sutil, né? Muito assim daquela mulher carinhosa, aquela pessoa amável, aquela pessoa que, né? Eu quero o teu bem. E Dalila começa então. E por vezes Sansão falou uma coisa, falou outra, foi falando, mas Sansão, né? Se a gente ver aqui o capítulo 16, e ele fala para ela, se tecerem 7 tranças, né, fizerem isso e me amarrarem, mas nada disso era verdade. Sansão estava ali falando histórias para Dalila. Até que Dalila, né, ela vai, irmãos, de uma forma muito ardilosa, e ela parte para atacar o emocional de Sansão, né? Ela diz, né, como dizes lá no versículo 15 do capítulo 16 de Juízes, ela fala, então ela diz, como dizes que me amas, se não estás comigo, teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me declara que consiste na tua força. E ainda não me declarastes em que consiste a tua força. Então, Dalila apela para o emocional, irmãos. E isso é muito perigoso quando se apela para o emocional. E a gente vê aqui, quando ela apelou para o emocional, Sansão caiu. Então, irmãos, nós temos que estar atentos a tudo que nos rodeia. Nós temos que estar atentos em quem nós confiamos, para quem nós buscamos refúgio, em quem nós buscamos um companheirismo, uma cumplicidade, né? E aí Sansão aqui cai nas garras de Dalila de uma forma sutil, né? Então Sansão declara para ela que a força dele estava em seus cabelos, né? Que ele tinha sido consagrado desde o ventre como nazireu. Então Dalila se aproveita dessa oportunidade e, né, que ela sabia fazer muito bem, vendo que tinha se descoberto o segredo de Sansão, ela manda chamar os filisteus para que eles tragam o dinheiro que havia prometido para ela. E ela faz Sansão, começa a fazer carícias em Sansão para Sansão cair num sono profundo.
manda cortar os cabelos, né? E quando Sansão acorda, então o que acontece? Aquela destruição total. Irmãos, o diabo age exatamente assim nas nossas vidas. O diabo, ele vem cirandando, ele anda em derredor de quem ele possa tragar. E é assim, irmãos, de uma forma sutil, de uma forma ardilosa. E então Sansão cai, né? E os filisteus vêm e começam, né? Ali furam seus olhos, levam ele para o cárcere. E olha quanta humilhação Sansão passou, né? Quanta humilhação foi vindo sobre a vida de Sansão. E não é diferente, irmão, das nossas vidas quando nós nos afastamos de Deus. Quando nós começamos a dar espaço e vazão para aquilo que não é de Deus na nossa vida. Sabe? As coisas vêm de forma ardilosa, vêm de forma sutil. E nós temos que estar atentos, nós temos que estar assim, incessantemente em busca da presença de Deus nas nossas vidas, irmãos. Aqui Sansão desobedeceu e a desobediência de Sansão, irmãos, custou a vida de Sansão. E muitas vezes, irmãos, a nossa desobediência pode custar a nossa vida. Sabe? E Sansão ali, né, entra, quando ele acorda, né, que ela fala para ele, os filisteus estão vindo ao teu encontro, ele acorda, ele ainda não se deu conta, né, que o Senhor tinha se retirado, a presença de Deus não estava nele. Irmãos, e é assim nas nossas vidas, muitas vezes nós estamos trilhando os caminhos, passando por situações, por adversidades, e a gente não se está se dando conta em que nós deixamos Deus de lado, em que nós falamos para Deus, não se intromete, porque agora eu resolvo. Por quê? Porque nos achamos os superpoderosos, nos achamos cheios de força. Assim era Sansão, irmãos. Sansão, ele sabia, ele foi criado, ele foi educado, mas ele foi se misturar com um povo qual os seus pais já tinham reprovado, para que ele não buscasse mulheres dos filisteus ali para ele. Mas Sansão foi, e isso lhe custou caro. Porque Deus tinha um plano, um propósito para que Sansão libertasse o povo de Israel das mãos dos filisteus. Só que isso não se cumpriu por completo. Por quê? Porque Sansão não obedeceu como Deus ordenava. Irmãos, e muitas vezes as coisas das nossas vidas não se cumprem por completo, porque nós não obedecemos, porque nós não buscamos como devemos buscar, nós não nos prostramos diante de Deus como Deus deseja. Às vezes nós temos deixado de lado muitas coisas. E nessa noite Deus fala para nós, me busque verdadeiramente. Sabe, com um coração aberto, com um coração realmente derramado no altar do Senhor. E aqui, irmãos, a gente vai lendo a história, a gente vê que Sansão estava lá no cárcere e os filisteus tinham o quê? Um deus Dagon, né? O deus que eles adoravam. E eles achavam que, nossa, o nosso Deus deu para nós o nosso inimigo. Não, Sansão só estava nessa situação porque Sansão não obedeceu, porque Sansão não ouviu a voz de Deus, né? E porque Sansão se deixou levar pelo emocional, quando a Dalila auferiu ao lado sentimental, emocional. Então você não me amas, né? Me dá uma prova de amor. Irmãos, cuidado com essa palavra, cuidado com essa me dá uma prova. Vamos estar atentos, sabe? Porque o inimigo é audacioso. O inimigo, ele vem com uma sutileza, ele vem de uma forma tão linda, ele vem fantasiado de príncipe, de bonito. Quando Dalila era formosa, então era isso que chamou a atenção de Sansão, a formosura da Dalila. Mas mal sabia ele que Dalila nada mais era ali naquele momento um instrumento do inimigo usado contra a vida dele. E é isso que nós temos que estar atentos, irmãos. Durante esse tempo de pandemia, esse tempo que nós estamos em casa, irmãos, quantos ataques nós sofremos, quantas situações adversas nós passamos, sabe? E quantas vezes o inimigo, de uma maneira sutil, veio nos atacar. Então vamos tomar cuidado,
para que isso não nos afaste da presença do nosso Deus, para que isso não nos leve para longe da presença do nosso Deus. E a gente vê aqui que Sansão, né, quando ele vai lá para se alegrar, entrega a Sansão do cárcere para nos alegrar. Olha a humilhação que o inimigo te faz passar. O inimigo, ele não quer nada de bom para nós. O inimigo quer nos humilhar. O inimigo quer nos ver abatidos, entristecidos, cabisbaixos. É isso que o inimigo quer fazer nas nossas vidas, sabe? O inimigo quer colocar dentro de você, ó, não vai na igreja, não vai, sabe? E começa a te apontar os defeitos. Irmãos, não olhe para isso. Nós não vamos na igreja por causa do pastor X, pastor Y, irmão Y, irmã Y. Nós vamos na igreja por causa do Senhor, do poderoso, aquele que é o dono do ouro, da prata, aquele que nos deu vida, aquele que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É para isso que nós vamos na igreja, irmãos. Nós vamos na igreja para orar para um alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós vamos na igreja porque nós queremos mais de Deus. Nós vamos porque nós estamos ali em comunhão. A partir do momento que nós começamos a olhar ao derredor, irmãos. Cuidado, sabe? Cuidado, porque é exatamente dessa forma que o diabo vem. O diabo começa a atacar o seu emocional dentro da igreja. Ele começa a atacar várias outras áreas para que você se desencante, sabe? E quando você vê, você já está distante. Então, cuidado. O Senhor fala para nós, a hora é agora. Tem um corinho que fala, né? A hora é agora. O dia é hoje. Não deixe para amanhã, porque é agora. Irmãos, e a gente vê que ali Sansão, quando ele se apoia nas colunas, né? Sansão, ele pede para Deus mais uma vez, né? Ele começa a clamar a Deus, né? Ele clama lá no versículo 28 do capítulo 16, fala assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, a menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e a mão esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte dos que o matara na sua vida. Irmãos, isso custou a vida de Sansão. Ele matou ali muito mais filisteus, né, na morte dele do que quando ele andou em vida. Irmãos, e que nós possamos tirar como lição para nós, né, que nós possamos caminhar com Cristo, estar com Cristo e não sair da tua presença. Porque, irmãos, a maior sedução de todas na vida de Sansão, na vida de Israel, e quer em nossas vidas hoje, é ser afastada da presença de Deus e de seu poder. E pior de tudo isso, irmãos, é sem sequer perceber o que está acontecendo. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Sansão começou a se afastar da presença de Deus e ele não percebeu que estava sendo afastado. E muitas vezes, irmãos, isso tem acontecido com a nossa vida. Então, a maior sedução de todas, quer na vida de Sansão, na vida de Israel e quer na nossa vida hoje, é sermos afastados da presença e do poder de Deus sem sequer tomarmos a consciência de que isso está acontecendo na nossa vida. A gente vai achando que, tá tudo bem, tá bom. Irmãos, cuidado. Não se deixe iludir. Não deixe o diabo entrar e fazer morada na sua vida de uma forma sutil, de uma forma tão delicada, de uma forma tão, às vezes, amorosa. Cuidado. Cuidado para quem você abre o teu coração. Cuidado com quem você se confidencia. Cuidado. Isso é muito importante. A palavra de Deus nos alerta nesta noite.
Vamos buscar mais, vamos estar mais próximos do Deus poderoso, do Deus que pode, só Ele pode mudar a situação da nossa vida, só Ele pode nos dar cura, só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos dar graça e sabedoria para nos livrarmos de qualquer situação, seja ela qual for. O impossível para mim é possível para Deus. E naquela hora, quando Sansão clamou ali, na hora da sua morte, o Senhor ouviu. Então, irmão, independente da situação que nós estamos, independente se eu errei, eu me afastei, hoje o Senhor fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor está pronto para nos ouvir, o Senhor está pronto para ouvir o nosso clamor, assim como ele ouviu ali aquele clamor de Sansão. E Sansão, ele deu força a Sansão, e Sansão destruiu ali os filisteus, irmãos. Uma parte dos filisteus. Então, que nós possamos estar atentos, que nós possamos ser humildes para reconhecermos e percebermos que nós estamos nos afastando e que isso venha ser abertos nossos olhos o quanto antes, para que não nos afastemos da presença de Deus e muito menos que Deus se afaste de nós. Amém? Porque nós nos afastamos de Deus, depois, Deus está distante de mim. É porque quando eu me afasto é como um amigo, né? De repente eu sou muito junta com um amigo, de repente eu me afasto desse amigo, a gente fica distante um do outro. E é assim quando acontece com Deus. Deus é meu amigo, eu falo com Ele todo dia, eu oro todo dia, eu clamo todo dia. A partir do momento que eu vou deixando esfriar esse relacionamento, eu me distancio e muitas vezes sem perceber. E aí o diabo entra e faz a arruaça dele que ele gosta, né? Então que Deus nos abençoe, que essa palavra seja de grande valia para a tua vida, que Deus tenha falado ao teu coração, assim como tem falado ao meu coração, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos ouvir a voz de Deus e que nós possamos sempre poder falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Então que Deus te abençoe, um beijo a todos, estou com saudades, domingo estaremos juntos, domingo é o nosso culto de Santa Ceia, não falte, se prepare para esse momento de comunhão e adoração a Deus. A paz do Senhor, Deus abençoe, vamos orar para estar ao término desse culto. Deus de amor, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bendito, ó Pai, um Deus que fala aos nossos corações, ó Pai, um Deus que tem tido um Pai zeloso, Pai, cuidados das nossas vidas a cada dia, Senhor. E nesta hora, Pai, eu apresento a nossa igreja de Higienópolis, Pai, diante do Teu altar, apresento a vida dos nossos irmãos, ó Pai, aqueles que se encontram com enfermidades, ó Pai, aqueles que se encontram com problemas, Senhor, seja eles quais forem, ó Pai, nesta hora que o Senhor venha com providência, que o Senhor venha com cura, o Senhor é Jeová Rafa, o Senhor é Jeová Jiré, Deus da provisão, Deus da cura nas nossas vidas, ó Pai. E que nesta hora o Senhor visite cada um, Pai, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai. É que eu oro e que eu agradeço em nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja convosco durante todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.